Olá, para você que nos acompanha aqui pela TV GC, eu sou Esther Centenaro e começa agora o meu programa Olhares. E hoje eu vou conversar com a Joyce, de Cunhaporã, Santa Catarina. A Joyce é mãe de duas meninas lindas, a Juliana e da Caroline. A Caroline, pessoal, ela tem síndrome de Joubert. A síndrome de Joubert é uma desordem autossômica recessiva caracterizada por hipoplasia de vermes cerebelar, com pêndulo cerebelar superior proeminente, o que leva ao sinal do dente molar, em cortes axiais na ressonância magnética de crânio, sendo um critério mandatório para o diagnóstico da síndrome. Então, oi Joyce, tudo bem? Oi, tudo bem? É um prazer enorme estar recebendo você aqui. É um prazer é meu. Confesso que eu fiquei emocionada, surpresa e muito feliz de poder estar falando da nossa luta, da nossa jornada com a nossa Carol. E é uma emoção muito grande estar recebendo você aqui e poder estar contando para quem está nos ouvindo, né? Para contar um pouquinho da tua vida, da vida da Carol, da vida da família de vocês também. E para nós começarmos, Joyce, eu quero te perguntar como foi a gravidez. Você teve a Juliana antes, né? E a Caroline depois. Então, como foi a gravidez da Caroline? E como vocês notaram algo diferente depois que ela nasceu? Bom, assim, a gente teve a Juliana e a gente esperou 15 anos depois para ter a Carol. Então, ela foi, assim, muito esperada, assim como foi a Ju também, né? Mas ela foi muito esperada, muito, 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 sabe? E, assim, eu tive uma gravidez bem tranquila, super tranquila, apesar de eu estar com 38 anos, né? Foi, muito tranquila, sem medicação, sem pressão alta, sem nada que pudesse a gente pensar por um momento que daria alguma coisa de diferente. E eu fiz o pré-natal tudo normal, fiz ultrassom, não apareceu nada de diferente. Então a gente estava super tranquilo. Marcamos a cesárea, porque eu tive problema no primeiro parto, né? Então a gente optou por fazer cesárea por ser mais seguro. Aí a Carol nasceu, mas ela apresentava assim uns gemidos estranhos, né? E o olhinho dela balançava muito. Aquilo ia assim, para lá e para cá, para lá e para cá, incrivelmente rápido. A gente questionou o médico e ele disse que não, que isso seria uma coisa temporária, que em 2, 3 dias iria passar e que a gente era para ficar tranquilo. Infelizmente, não foi o que aconteceu, né? Depois a gente soube que isso era chamado de nistagmo e aí começou a preocupação, a nossa luta, a nossa corrida contra o tempo, a busca por respostas e por um caminho a seguir, né? Com 2 meses, a Carol foi levada ao pediatra, né? Que a encaminhou para fazer um cariótipo. Qual foi o resultado desse exame? Bom, nesse dia que a gente levou a Carol no pediatra, foi exatamente o dia que ela fez 2 meses. Ela tinha perdido muito peso e o balancinho do olho dela não parava. O nistagmo dela era impressionante, chegava a dar náuseas na gente de tanto que balançava o olho dela. Então a gente foi procurar para ver o que poderia ser. Aí o médico viu que ela estava muito abaixo do peso que ela já tinha. Ele percebeu que ela não conseguia sugar o peito para mamar. Ele fez uns testes de reflexo que fazem bebê recém-nascido. Ela não respondeu. Ela não tinha força de pressão palmar nenhuma. Então, ele ficou bem assustado. Ele logo pediu o cariótipo, que no final de contas acabou dando resultado normal. Aí ele encaminhou a gente para exames mais complementares, né? Como ressonância, ultrassom, eletroencefalograma. Aí começou a nossa corrida. E nesse mesmo dia, a gente levou a Carol no oftalmo, que era do ladinho o consultório, né? A gente levou. E lá a gente queria uma notícia boa, né?
E, infelizmente, a gente saiu de lá apavorado, porque o médico não pôde dizer para a gente que a Carol tinha visão ou não, se ela iria ter visão pouca ou se ela ia viver na escuridão. Então, daí ele encaminhou a gente para um outro oftalmo com uma especialização em retina, e a gente teve que ir andando e parando, andando e esperando, né, entre um profissional e outro. Foi um tempo, assim, de muita angústia mesmo. Pois é. E depois, então, de muitos exames, ressonância, eletro, ultrassom do cérebro, entre outros, por volta de mais ou menos 4 anos, veio o diagnóstico. Carol é portadora de síndrome de Joubert. Como foi receber essa notícia? Bom, eu vou te dizer uma coisa, bem sinceramente, isso foi uma mistura de alívio com pânico. Porque daí a gente tinha uma direção a seguir, um caminho, uma luz para os médicos verem o que esperar, o que tentar, qual recurso. E também foi pânico porque síndrome de Joubert não tem cura. Então, a Joubert, ela é uma desordem genética que causa alteração no cerebelo. E o cerebelo ele é responsável pelo equilíbrio, pela fala, pela coordenação, até pela postura corporal, por os teus movimentos voluntários, que ela tem muitos movimentos descoordenados. Ela tem uma hipotonia muito, muito grave. Então, assim, foi muito assustador. É. A formiguinha de vocês, como vocês chamam ela, né? A Carol, e ela tem e teve uma luta grande junto com a família. A síndrome veio acompanhada de hipotonia muscular, a síndrome veio acompanhada de assimetria de ventrículos, nistagmo, ou seja, um quadro extremamente grave, né? A Carol foi para a PAI, a Carol não sairia da cama por muitos diagnósticos dados a ela, né? E hoje, como está a tua formiguinha, a tua Carol? Bom, falar da Carol sempre me deixa assim, ai, sabe, muito emocionada, porque é muito bom falar da Carol. Porque apesar de tudo que a gente passou, a gente teve uma resposta, a gente teve um avanço, a gente viu como é bom você lutar e você ver o resultado. Então, com 8 meses, ela começou a ir na PAI. Ela foi encaminhada pela neuropediatra, que encaminhou ela para a PAI, mesmo sem ter o diagnóstico do que seria, para ela fazer a estimulação precoce, para ela ter os atendimentos de fono, físio, TO, enfim, os atendimentos que tem na PAI, né? E, por coincidência, o fisioterapeuta que atende a Carol na atualidade é o mesmo que atendeu a Carol lá com 8 meses, o primeiro fisioterapeuta que atendeu ela. E ele diz até hoje que ele nunca viu outra criança com uma hipotonia tão acentuada quanto a da Carol. Ela era molinha aos extremos. Ela não segurava a cabeça, ela levou 2 anos para segurar a cabeça, 2 anos e meio para sentar. Para ficar de pezinho, assim, foi uns 4 anos. Realmente muito sério. Isso vindo associado com a falta de coordenação e com o nistagmo no olho dela, que a gente não sabia. O que ela sente, se ela tem náuseas, o sentimento que ela tem. Porque ela chorava muito na fisioterapia. Então, tu fazia fisioterapia, mas o teu coração ficava apertado. Porque tu não sabia se ela tinha dor, se ela tinha náuseas, o que estava acontecendo. Mas, assim, graças a Deus, o resultado veio. E, como diz o físio, a Carol é um pontinho fora da estatística científica. O doutor Ricardo, que é o neuropediatra dela, ele sempre diz assim, a Carol está na contramão da medicina. A Carol não deveria estar onde ela está. Ela é uma criança que, pelo prognóstico, pelos exames, por tudo que ela tem, ela estaria na cama, no máximo, assim, numa cadeira de rodas. E olha lá. Então, hoje ela vai para a escola. Se eu falar tudo aqui, nós vamos ficar 2 horas. Ela vai para a escola.
Ela vai para a escola, vai de ônibus sozinha, vai para pai, vai com um ônibus adaptado para pai, né? Vai para a escola, tem a segunda prof, ela escreve palavras simples, às vezes precisa de um suporte na mãozinha, né? Porque a coordenação dela faz a mão dela ter um movimento involuntário, aí faz um risco grande. Ela lê palavras simples, ela lê frases simples, ela se comunica verbalmente e com o auxílio das mãos, que ela faz a fono com o método das boquinhas, então ela usa as mãos para ajudar. Ela é incrível, eu só não sei, assim, o tamanho da minha gratidão a Deus e às pessoas que Ele colocou no nosso caminho, sabe? É incrível. A trajetória da Carol é incrível. Não tem nem como conseguir mensurar o tamanho da força dessa menina. Com quantos anos a Carol está? 12. 12 anos. Está na pré-adolescência, né? Você viu alguma diferença? Ela já ficou mocinha? Já. Você viu alguma diferença de melhora ou piora antes dela não ser mocinha e depois que ela ficou mocinha? Olha, essa foi uma parte bem surpresa para mim, porque eu estava com muito medo dessa transição para, né, menina para adolescência, menstrua, como vai reagir, mas foi assim bem tranquilo. E se eu te disser que ela tem todas aquelas biras, aquelas manhas, aquela desafiadora de juventude, de adolescente, melhor dizendo, ela tem. Ela é uma adolescente normal, porque ela me enfrenta, ela desafia, mas ela é muito querida, muito meiga, sabe? Muito carinhosa. Só que quando ela resolve, ela sabe impor a sua vontade. Ela não é uma criança que só diz sim, mamãe. Às vezes ela tem as suas atitudes, né? Ela tem as opiniões próprias. Tem. Ela sabe o que ela quer. Olha ela só, é isso uma bênção, né? Ela tem, além da síndrome, ela também tem paralisia cerebral, né? Uhum. E como a paralisia cerebral é leve, ela tem um cognitivo bom. Então, ela sabe se defender. Joyce, todos os meus programas, eu faço uma colocação e depois eu faço uma pergunta para quem eu estou entrevistando, tá? E contigo não vai ser diferente. Joyce, quando uma criança vem ao mundo, os pais ficam imensamente felizes. E é um gesto lógico e a gente entende que é querer mostrar os filhos, né? Aí vem as fotos nas redes sociais. E junto com as fotos vem aqueles dizeres, cheios de amor e de carinho. Eles começam assim, pontinhos. Nasceu perfeitinho, fecha aspas, cheio de saúde e tal. Para a gente finalizar a nossa conversa, Joyce, quero te fazer uma pergunta. O que é sinônimo de perfeição para você, mãe da Caroline, a tua formiguinha, uma criança especial com síndrome de Joubert e com muitas limitações? Olha, eu te confesso que essa é a pergunta mais difícil, mas assim, perfeitinha para mim é a Carol. Porque a Carol é uma menina educada, amorosa, super querida, que apesar de todas as limitações dela, ela não desiste. Ela chora, mas ela vai chorando. Ela sente dor, mas ela vai com dor. Quantas vezes na fisioterapia ou mesmo em atividades que ela não consegue fazer, ela chora, ela pensa, ela quer parar, mas ela não para. Ela agora está conseguindo caminhar, você acredita isso? Ela caminha até 10 metros sozinha. Então, isso para mim é obra de Deus, porque se a gente não segurar na mão de Deus, a gente não vai. E a gente nunca pode desistir. Então, perfeição para mim é isso que está acontecendo com a Carol. Eu sempre digo assim, antes de ter a Carol, eu tinha uma visão do perfeito. Hoje eu tenho uma visão totalmente diferente. Perfeição para mim é aquela dobradinha de joelho para dar um passo.
é aquele levar a colher à boca, sabe? É tomar o copo de água sozinha, é conseguir engolir ou não, porque, né? Ou você consegue, às vezes você não consegue. O bebê normal, ele nasce, ele caminha, ele aprende a comer, ele aprende a falar tudo automaticamente. Os nossos filhos não. É tudo na base da repetição. Então, isso eu chamo de perfeição. Você conseguir fazer ou não. Não importa. Tudo que Deus cria é perfeito. Então, Verdade. eu acho que a Carol, e você sabe por que eu chamo ela de formiguinha? Posso contar? Pode? Eu não posso deixar de falar. Eu chamo a Carol de formiguinha porque, assim, observando as formigas, você vê que elas carregam um peso muito grande. A folha que a formiga carrega, às vezes, ela tem 4, 5 vezes o tamanho da formiga. Então, eu vejo a Carol, uma formiguinha, e o peso que ela tem que carregar é muito grande. E ela não para. A formiguinha não desiste. Você nunca vê uma formiga parada, sentada. Ela está sempre trabalhando. E a Carol é assim, ela trabalha de domingo a domingo. Tudo que ela faz é focada na coordenação, é focada no ela aprender. Então, ela é uma criança que está o tempo todo trabalhando que nem a formiguinha. É verdade. E agora, Joyce, eu quero que você deixe um recado para sua filha, para o seu marido, que vão assistir o programa depois, para sua família. Eu quero que você deixe uma mensagem para eles. Olha, eu só posso dizer assim, que sozinha ninguém consegue segurar as pontas. A gente precisa da família, precisa do apoio do pai, do marido, da Juliana, no caso, da avó, das tias, das cunhadas. A gente precisa, é a rede familiar que a gente precisa. Se a gente não tem a rede, a gente não é nada. Então, eu só quero agradecer, e agradecer muito a Deus, as pessoas que Deus colocou na nossa vida, a família, aos terapeutas, aos médicos, as pessoas que a gente encontra na rua, que de alguma forma, às vezes nem sabem, mas dão um incentivo sem tamanho para a gente. Então, é isso. É muita emoção, né, Joyce? A gente falar dos nossos filhos, dos nossos perfeitinhos, é uma bênção. Eu sempre digo, eu amo falar da minha filha e esse meu programa é um sonho. Eu te falei ontem que é um sonho, era um sonho, agora é realidade. Em mostrar para o povo, mostrar para todo mundo que nós temos uma vida com eles, uma vida normal, né? Eles não são coitadinhos, eles são os nossos filhos e nós levamos uma vida normal com eles. Eles não são coitadinhos, né, Joyce? Não. Só que aí a gente adapta tudo, toda a nossa vida em torno deles, né? Se eles não são bem-vindos em um lugar, a gente não vai. Se não tem acessibilidade, a gente não vai. Então, eu só queria dizer uma coisa assim. Se tiver alguma mãe assistindo esse programa, pensando em desistir porque ouviu um prognóstico ruim, não faça isso. Não desista, porque Deus tem mais poder do que qualquer médico, qualquer diagnóstico. Não é, Devaldo, que a gente fala, diagnóstico não é destino. Destino é onde você luta, é onde você vai atrás, você pede forças para Deus quando você não tem, quando você quer ficar na cama e enfiar a cabeça embaixo da coberta e não sair dali, não faça isso. Pega teu filho no colo, pega teu filho e vai. Vai, não desiste, não tenha vergonha dele, não desiste de lutar de jeito nenhum. E onde tiver uma possibilidade, ou mesmo onde você acha que não tem possibilidade, vai atrás. Não desista. Por favor, não desista. Diagnóstico, pessoal, não é tudo. Quem é tudo é Deus na nossa vida. Quem rege a nossa vida é Deus. Deus é o médico dos médicos e ele pode tudo. Basta a gente crer, orar e fazer a nossa parte.
o resto é deixar com ele. E hoje, então, eu quero agradecer a Joyce pela disponibilidade dessa nossa conversa. Muito obrigado de coração. Eu ainda quero te conhecer pessoalmente depois da pandemia. Agora não é possível, porque senão eu teria ido até você para conhecer você e a Caroline. E eu vou depois da pandemia. Essa é uma promessa aqui no ar, ao vivo, aqui para o pessoal. Oba! E, Oba! e você que nos assistiu aqui pela TVGC, muito obrigado. Compartilhe essa nossa live. Vamos fazer chegar em outras pessoas para que também possam ter outra visão dos nossos especiais e as mães especiais também possam ter uma visão mais aberta, que elas também podem fazer tudo pelos seus filhos. Muito obrigado e até a próxima quinta-feira. Tchau, tchau.